E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar de um conceito que é muito importante na análise real e também na matemática como um todo. É o conceito de continuidade, mais especificamente, continuidade de funções. O primeiro contato com o conceito de continuidade normalmente acontece num curso de cálculo. E geralmente a primeira ideia é de que uma função é contínua quando é possível desenhar o seu gráfico sem retirar o lápis do papel. Essa ideia, na verdade, não está totalmente correta, e muito menos é uma definição rigorosa de continuidade. Mas ela não deixa de ser uma primeira ideia para quem nunca ouviu falar de continuidade. Ela funciona para as funções elementares, que são as funções que são vistas lá no ensino básico. Basicamente, uma função f é contínua quando valores de x próximos de x0 possuem imagens próximas da imagem de x0. Em outras palavras, valores de x numa vizinhança próxima de x0 fazem com que f de x fiquem numa vizinhança próxima de f de x0. Exemplos de funções descontínuas podem nos ajudar a entender melhor o que é a continuidade de funções. Buraco, salto e assíntota são três exemplos de descontinuidade. Mas veja bem, não são os únicos. São, digamos assim, as formas mais claras, mais imediatas de se perceber a descontinuidade, mais fáceis de visualizar no gráfico. Essas funções que você vê agora, elas possuem respectivamente um buraco, um salto e uma assíntota no ponto 1. Se em algum ponto do seu domínio a função possui um buraco, um salto ou uma assíntota, então ela não é contínua nesse ponto. Uma função f é contínua em x0 quando valores de x próximos de x0 possuem imagens próximas de f de x0. Mas quão próximo f de x precisa estar de f de x0? Para que a função f seja contínua no x0, então f de x tem que estar tão próximo quanto se queira de f de x0. Ou seja, f de x precisa estar arbitrariamente próximo de f de x0. Para ser mais preciso, f de x tem que ficar arbitrariamente próximo de f de x0 quando x está suficientemente próximo de x0. Mas qual o significado matemático preciso das expressões estar arbitrariamente próximo de e estar suficientemente próximo de? Como uma primeira tentativa, a gente poderia dizer que f ser contínua em x0 significa que a distância entre os números f de x e f de x0 diminui quando a distância entre os números x e x0 também diminui. Em outras palavras, a gente diria que quando a distância entre x e x0 é decrescente, a distância entre f de x e f de x0 também é decrescente. Bem, esta pode ser até uma boa primeira ideia, mas não vai servir como definição precisa de continuidade de função que procuramos. Dá uma olhada só nessa função aqui, por exemplo. A distância entre f de x e f de 0 é decrescente quando a distância entre x e 0 também é decrescente. Mas f não é contínua em 0, como você pode ver. Agora, vê esse outro exemplo. Ele também contraria a nossa primeira tentativa de definir continuidade. A função é contínua em 0. Entretanto, o fato de a distância entre x e 0 ser decrescente não implica que a distância entre f de x e f de 0 seja decrescente. Repare que quando a distância entre x e 0, representada de cor verde, decresce, a distância entre f de x e f de 0, representada de cor amarela, oscila. Ela decresce em alguns momentos e cresce em outros. Você pode pensar, esta oscilação só ocorre para valores de x longe de x0. De fato, para a continuidade só importa valores de x próximos de x0. Então, se a gente restringir o domínio a valores próximos de x0, que é o que importa, a função já não contraria a tentativa de definição de continuidade. Realmente, para valores de x pertencentes a intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, por exemplo, o fato de a distância entre x e x0 ser decrescente implica a distância entre f de x e f de 0 também ser decrescente. Mas, nesse novo exemplo,
f é contínuo em zero, mas, neste caso, o fato de a distância entre x e zero ser decrescente não implica em a distância entre f de x e f de zero ser decrescente. Isso qualquer que seja o intervalo em volta do zero onde se tome os valores de x. Quando damos um zoom, você pode ver que f não é monótona em qualquer intervalo em volta do zero. Ou seja, por menor que seja o intervalo que você toma em volta do zero, essa função não é monótona ali. Ela oscila a todo momento em volta do zero. Esses exemplos mostram para a gente que para que tenhamos f contínua em x0, não é suficiente nem necessário que a distância entre f de x e f de x0 seja decrescente. No entanto, a gente quer dar algum sentido matemático preciso à expressão f de x está se aproximando de f de x0. A gente quer dizer de alguma forma que f de x não é ou não fica muito diferente de f de x0 quando x não é muito diferente de x0. Mas o que significa não ser muito diferente? O quanto de diferença é suportável? Se a gente chamar a diferença, ou melhor, o módulo da diferença entre f de x e f de x0 de erro, então a gente pode estipular um valor máximo aceitável para este erro. O problema é que isso não nos daria um valor único para f de x0 a fim de fazer a função ser contínua. Assim, digamos, por exemplo, que o erro aceitável máximo sob determinadas circunstâncias fosse 0,01. Nesse caso, sendo a função f que vai dos reais nos reais, onde f de x é igual a x para todo x real, isto é, a função identidade, por exemplo, para valores de x pertencentes ao intervalo aberto, menos 0,001 até o 0,001, o erro módulo de f de x menos f de 0 é menor que 0,01. Mas se modificássemos a função identidade em um único ponto, fazendo f de 0 ser igual a 0,002, o erro módulo de f de x menos f de 0 também seria menor que 0,01 para todos os valores de x pertencentes ao mesmo intervalo que foi dado anteriormente. Isso faria a função f que vai de r em r, onde f de x é igual a x para x diferente de 0, e f de 0 igual a 0,002 ser contínua, o que contraria, é claro, a nossa ideia de continuidade. E é claro que o problema não está na escolha do erro máximo. Qualquer que fosse o valor de epsilon para o erro máximo tolerável, teríamos infinitas possibilidades para o f de x0, de forma ao erro ser menor do que o epsilon. De alguma forma, queremos dizer que f de x0 é o único destino para o qual f de x pode se direcionar conforme o x se direciona para o x0. A tentativa do erro máximo não nos dá a definição em si, mas nos dá uma boa ideia de como conseguir a definição precisa de continuidade de função. Note que tomar x pertencente ao intervalo de menos 0,001 até 0,001 é suficiente para que o erro módulo de x menos 0 seja menor que 0,01. Mas não é suficiente para que este mesmo erro seja menor que 0,0001, por exemplo. Para que o erro aí em questão seja menor que 0,0001, a gente precisa fazer uma restrição sobre os valores de x. Se a gente tomar o x agora pertencente ao intervalo de menos 0,0001 até o 0,0001, então o módulo de x menos 0 é menor que 0,0001. Você pode agora generalizar e perceber que, dado um erro máximo, vamos chamar assim de epsilon qualquer, basta tomarmos x pertencente ao intervalo de menos epsilon até epsilon, que teremos o módulo de x menor do que epsilon. Isto é, o módulo de x menos 0 menor do que epsilon. Em outras palavras, para todo erro máximo aceitável, existe uma restrição sobre o x, de forma que módulo de x menos 0 fica menor que o erro máximo dado. Isso resolve o problema que apareceu na segunda tentativa. A verdade é que na segunda tentativa, diferentes valores de f de x0 fariam a função ser contínua, o que, é claro, faz com que a gente não possa adotar esta tentativa. Mas agora, observe o seguinte: só f de x0 igual a 0
satisfaz a terceira tentativa de definição de continuidade. Se o f do x0 for qualquer outro valor, então, de acordo com essa definição, a da terceira tentativa, f não será contínua. Por exemplo, se f de x0 for 0,001, então nenhum intervalo em volta do zero faz o módulo de f de x menos f do x0 ser menor do que 0,0001 para todo x pertencente a este intervalo. Pelo que acabamos de expor, já temos uma boa ideia de que escrever f é contínua em x0 deve significar que para todo erro máximo imposto é preciso necessariamente conseguir uma restrição sobre o x de forma que o erro módulo de f de x menos f de x0 seja menor do que o erro máximo dado. Agora, obviamente, devemos dar precisão ao que queremos dizer com restrição sobre x. Ora, se f ser contínuo em x0 está relacionado ao fato de tomarmos valores de x próximos de x0, então a restrição sobre x significa que a diferença entre x e x0 deve ser suficientemente pequena, isto é, que o erro módulo de x menos x0 seja tão pequeno quanto for necessário. Desta forma, nossa terceira tentativa é dizer que f ser contínuo em x0 significa que para todo erro máximo, vamos aqui denotar por epsilon, conseguimos algum erro, vamos denotar por delta, tal que módulo de f de x menos f do x0 fica menor que epsilon, sempre que módulo de x menos x0 é menor do que o delta. A gente pode fazer uma brincadeira assim. Se eu quero te mostrar que f é contínua em x0, então qualquer que seja o epsilon positivo com o qual você me desafie, eu preciso conseguir um delta positivo de tal forma que o módulo de f de x menos f do x0 é menor do que o epsilon, sempre que módulo de x menos x0 é menor do que o delta. A região em amarelo representa a vizinhança de f de x0 com raio epsilon com a qual você me desafiou. Eu tenho que me virar nos 30, dar o meu jeito, em conseguir alguma vizinhança de x0, representada aqui em azul, de forma que todo x que está na região em azul tem f de x dentro da região em amarelo. Olha só, note que todos os valores de x na região em azul possuem, nesse exemplo, f de x na região em verde, e que a região em verde está totalmente dentro da região em amarelo. Entretanto, se você me desafiar ainda mais, tomando uma vizinhança menor de f de x0, então a mesma vizinhança de x0 que eu havia obtido antes não serve mais. Para esse desafio com vizinhança amarela menor, eu preciso achar outra vizinhança em azul para que a região em verde fique totalmente compreendida na região em amarelo. Mas tudo bem, a vizinhança do x0, a azul, não precisa ser fixa. Para que a função seja contínua em x0, basta que para cada vizinhança de f de x0, a amarela, exista alguma vizinhança de x0, a azul, tal que as imagens de todos os x, a região verde, fique totalmente dentro da região amarela. Você pode apelar, pode me desafiar com epsilon bem pequeno, formando um cinturão, uma vizinhança em volta do x0 com raio epsilon. Ou seja, um território limite, onde se pode distanciar de f de x0 no máximo epsilon para cima e no máximo epsilon para baixo. Ainda assim, eu consigo uma vizinhança de x0 de raio delta, tal que todo elemento do domínio da função que reside nessa vizinhança possui imagem residindo na vizinhança de f de x0 pela qual você me desafiou. Se você quiser me desafiar mais ainda e quiser restringir mais a vizinhança de f de x0, ou seja, diminuir o raio epsilon, então eu consigo uma outra vizinhança de x0, bem pequena se necessário, de forma que todo o x do domínio da função dentro da minha vizinhança possua a imagem dentro da vizinhança com a qual você me desafiou. Isso é continuidade, meus amigos. E minhas amigas também. É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem chegado até aqui. Fiquem à vontade para fazer críticas, sugestões e observações aí nos comentários.
No vídeo em sequência a esse aqui, a gente vai falar de umas questões mais técnicas, digamos assim, sobre continuidade de funções, mas é bem interessante dar uma olhada lá. Até!